Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Rose, onde ela responde as nossas perguntas e nos conta muitas outras histórias. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Bom proveito! Na hora que eu me vi naquele lugar, eu falei para mim mesma, nossa, eu vim daqui, é daqui que eu vim, eu tô no lugar de onde eu vim. E isso foi rápido, sabe? Foi uma experiência, assim, ela foi muito rápida e de repente eu já me vi no meu corpo, assim, acordando, mas eu não tive a sensação de que eu saí do corpo. Eu senti, assim, um estado de paralisia do sono. E aí eu tive essa experiência. Eu não sei te dizer se a curiosidade pela EQM, se ela surgiu antes ou depois dessa experiência. Você tinha quantos anos mesmo? Eu devia ter uns 13 anos. Bem, eu vou perguntar para você, eu sei que você sabe que não é um sonho, mas eu quero saber se em algum momento você imaginou que isso pudesse ter sido um sonho. E o que fez você pensar que não? Não era um sonho. Não era um sonho. A sensação é diferente. Quando eu tenho esse tipo de experiência, mesmo quando essas experiências acontecem em forma de sonho, eu acordo com a certeza de que eu vivi. A certeza da vivência, a certeza de que eu estive ali é muito forte. Isso é normalmente no dia a dia, quando eu tenho até sonhos premonitórios, sabe? Quando eu acordo, eu tenho a certeza de que aquilo ali não foi um sonho. Foi uma produção do meu inconsciente, sabe? Eu consigo hoje distinguir as duas coisas assim, de forma muito clara. O que faz eu ter certeza é eu vivi, eu estava ali. Vem com certeza, sabe? Não vem como dúvida essas sensações. Sempre me dá vontade de perguntar por que você viveu essa experiência. Será que há uma situação em que você deve passar a saber mais sobre você mesma? Será que é isso que está por trás? Eu ainda não consegui, eu ainda não consegui, assim, dar esse significado, assim, do ponto de vista da minha existência, sabe? O que ver essas cenas todas pode me mudar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Até porque, como eu não me lembro das cenas, eu acho que talvez se eu me lembrasse das cenas, faria muito mais sentido para mim. Você está se referindo às cenas do filme da vida? Sim, sim, sim. Mas nesse caso, por exemplo, que você se viu num lugar, que você não viu planetas, você não viu nada? Foi só sensação? Foi só a sensação. Eu não vi nada. Eu não vi nada, mas a sensação me disse que eu estava no lugar de onde eu tinha vindo. Essa sensação era acompanhada de uma sensação de pertencimento e também de fazer parte daquilo, como se aquilo, de fato, aquilo e você fossem uma mesma coisa? Com certeza, com certeza. Eu me sentia integrada, eu me sentia parte daquilo ali, extremamente familiar, aquela sensação, aquele lugar que eu estava. É uma sensação de volta para casa mesmo, sabe? E lá você sentiu que havia mais gente, mesmo sem ter visto? Não senti. Aliás, não, eu senti, mas eu não vi. Eu senti que eu não estava sozinha, mas eu não vi pessoas. Tá, isso é um pouco além de simplesmente se sentir acolhida. A sensação foi muito de alegria, sabe? De felicidade, sentir amor. Mas você está falando alegria, felicidade e amor do seu lado ou como se pudesse haver pessoas sentindo alegria, felicidade e amor também ali, perto de você? Do meu lado. Senti do meu lado, sim. Senti que eu estava bem ali.
Nós conversamos e eu sei que você tem outras experiências. Eu convido agora, já querendo saber de que forma essa experiência de quase morte modificou a sua visão de vida e se isso trouxe alguma capacitação extra para os seus sentidos, mas eu sei também que tem mais coisa que aconteceu antes da EQM. Queria que você nos contasse, por favor. Antes da EQM, né, como eu contei, eu passei por essa experiência quando eu tinha 13 anos, mas quando eu tinha 5 anos, meus pais, eles eram de Minas Gerais, se mudaram para São Paulo, e quando eu tinha 5 anos, eles vieram fazer uma visita aqui em Minas Gerais com os parentes. E o meu pai, ele sempre gostava de viajar de São Paulo para Belo Horizonte, né? Belo Horizonte para São Paulo também, pela aviação Cometa. E na época tinha aviação Impala e Cometa. E aí os meus pais me contaram que quando eu tinha 5 anos, eu cheguei na rodoviária, a gente ia de Belo Horizonte para São Paulo, e eu comecei a chorar. Eu não queria entrar no ônibus da Cometa, apesar do meu pai preferir esse ônibus. E eu fui chorando, não quero entrar nesse ônibus, não quero entrar. E aí tinha uns 3 ou 4 hippies que estavam para entrar no outro ônibus. E aí eles perguntaram, nossa, por que ela está chorando? Ela não quer entrar nesse ônibus e tal. Aí meus pais falaram, não, ela não quer entrar nesse ônibus de jeito nenhum. E aí eles propuseram trocar as passagens. E no da Impala eu queria entrar. E aí a gente trocou a passagem, e aí o ônibus da Cometa saiu na frente e o nosso da Impala saiu atrás. E aí aconteceu um acidente, esse ônibus da Cometa, ele desceu em penhasco e morreram várias pessoas nesse acidente, inclusive esses hippies que tinham trocado a passagem com a gente. Então, assim, meu pai e minha mãe falam, né, olha, isso aí você teve uma premonição de que ia acontecer. Quando também eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu tinha um tio que morava na minha casa, e eu gostava demais dele, e aí ele morreu assassinado. E no dia que ele morreu assassinado, foi o único dia que eu levei ele no portão, estava chovendo, e eu lembro da minha mãe me chamando para entrar, e eu fiquei no portão, assim, me lembro da cena, ele parando na esquina, dando um tchau para mim. Foi o último dia que ele viveu. Mas o que eu vejo, assim, Carlos, em relação à EQM? Eu vejo a EQM como um marco de evolução para mim, no sentido de aperfeiçoar essa percepção, essa intuição, sabe? Que eu já tinha antes. Essa curiosidade que eu já tinha antes, essa sensibilidade que eu já tinha antes. E aí, depois da EQM, como eu disse, começaram a acontecer algumas coisas que eu não tinha associado com a experiência propriamente dita. E aí um dia, eu estava deitada na minha cama, e aí de repente eu levantei e fui para a porta para tomar café, alguma coisa assim, foi de manhã. E aí na hora que eu fui abrir a porta, eu resolvi olhar para minha cama. Aí quando eu olhei para minha cama, eu estava lá deitada de lado. E aí veio, assim, uma sensação, mas onde que eu estou? Primeira pergunta, sabe, que eu fiz para mim mesma, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? A segunda pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Era para estar lá na cama. E aí eu voltei para o corpo, mas eu não sei te falar, assim, como foi essa experiência de voltar para o corpo. Porque quando eu voltei, eu já acordei, sabe? Mas eu não vi como que eu voltei para o corpo. Depois disso, eu comecei também, assim, aí teve um dia que eu estava chegando na minha casa, desci do ônibus, e aí eu vi 2 homens conversando. E essa foi a minha primeira experiência, que eu falei no início, de ouvir, às vezes, algumas vozes. E aí, na hora que eu desci do ônibus, uma voz muito afirmativa, muito convicta, falou para mim assim, você tem alguma coisa para dizer para aquele homem? E eram 2. E essa voz me mostrou qual homem que era. Na hora, o meu racional falou assim, você nem conhece ele? Você vai falar o que com ele?
E aí eu olhei para a pessoa, eu encarei esse homem. E aí ele me olhou e deu aquele branco. Eu falei, eu conheço ele. E aí eu entrei para dentro de casa. E aí, aquele homem, naquele dia, ele estava na porta da minha casa, aguardando uma arma que ele tinha trocado pela televisão. Ele tentou matar a esposa com aquela arma e ele suicidou naquele dia. Essas experiências começaram a fazê-lo escutar essa voz, eu acreditar nessa voz, porque no primeiro momento eu não dava muito valor, sabe? Mas à medida que as coisas aconteciam depois, e eu tinha certeza de que aquela convicção era muito forte, ela vinha muito forte, eu passei a dar mais atenção. Aí, um dia eu sonhei de uma amiga que eu não a via há mais de 5 anos. E eu sonhei que eu estava em um quarto, e esse quarto tinha 2 camas de solteiro, tinha um guarda-roupa, tinha uma janela que dava para um pátio, assim, eu tinha toda a cena ali daquele quarto. E aí eu vi o marido dessa amiga com 2 mulheres, uma de um lado e do outro. Uma mulher era minha amiga e a outra era uma outra mulher. E aí ele olhava para as duas e falava, estou dividido. E aí aquela voz falou para mim, você vai lá e fala para ela. Aí eu falei assim, em 5 anos que eu não vejo a pessoa, vou chegar lá e falar, seu marido está te traindo? Aí eu não fui, eu resisti. Aí a voz continuou falando comigo, vai lá e fala para ela. E aí eu tomei coragem, depois de 5 anos, não sabia nem como é que ela estava. Eu fui na casa dela. Aí cheguei lá, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Aquela conversa meio assim, para ambientar, né? E aí ela falou, não, meu marido está trabalhando fora, e ele estava vindo todo final de semana, mas já tem 2, 3 semanas que ele já não vem, e eu estou sentindo que ele está me traindo, está acontecendo alguma coisa, e eu estou pedindo até Deus uma resposta para ver o que eu faço. E quando ela falou isso, eu falei, eu preciso contar. Aí eu falei para ela assim, onde ele está morando, aonde? Ela falou a cidade, e assim, ele mora num quarto com 2 camas, um guarda-roupa assim, tem uma janela que dá para um pátio no meio, não sei o que. Aí ela foi assustando, né? Com os detalhes, ela falou, mas esse é o quarto que ele mora lá e tal, o alojamento, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, então tá, então agora eu vou te contar o que eu sonhei. E aí eu contei para ela, e ela depois confrontou ele, 1 semana depois, e realmente a amante era aquela pessoa que eu via, tinha descrição física dessa mulher, e aí essa mulher já estava grávida dele. Passado um tempo, eu conheci um homem que eu conversei uma vez só, e não gostei dele, achei até muito machista e tal. E aí eu sonhei com esse homem, eu sonhei que ele estava num carro, numa estrada com a mulher dele, e aí a mulher dele, ela pulou do carro antes, saiu do carro antes, e o carro explodiu com ele dentro. E assim, são sonhos, Carlos, que quando eu acordo, eles são muito reais para mim, muito reais, sabe? E são muito reais. E aí eu fui cometer esse sonho com uma colega que conhecia a família, eu não conhecia. Tá tudo bem lá? Ela falou, não, tá tudo bem e tal. Eu falei, então tá bom, porque eu tive um sonho assim e tal, eu acho que, sei, esse sonho, acho que tem alguma coisa acontecendo. E aí ela foi, passado um mês, essa menina chegou da minha casa assustadíssima e falou assim, Rose, você não sabe o que aconteceu com o fulano. Aí ela contou que ele tinha um restaurante, né, em Belo Horizonte, e ele tinha vendido esse restaurante, vendido o carro, estava passando por um processo de dívida muito grande. E aí quando ele tinha vendido o carro, e aí quando ele chegou na casa dele, ele ia entregar o carro para a pessoa que tinha vendido, e ele estava com o dinheiro do restaurante dentro do carro. E aí na hora que ele desceu do carro, o carro pegou fogo. Ele pegou fogo o carro que ele já tinha vendido, pegou fogo o dinheiro do restaurante que estava dentro do carro, e 10 pessoas, mais ou menos, com extintores, tentaram apagar o incêndio do carro, não conseguiram, e aí perdeu o carro. Então, assim, eu comecei, sabe, a dar mais atenção para essas questões
Não só que aparece em sonho também. Às vezes, Carlos, eu conheço pessoas ou lugares que eu venho aquela certeza, assim, conheço, por exemplo, eu sou apresentada uma pessoa hoje, venho a certeza de que eu vou ser íntima daquela pessoa, de que ela vai fazer parte da minha vida um dia. E esse sentimento você não tinha antes da EQM, essa capacidade de sentir o sentimento da pessoa que chega perto de você? Não, não tinha, e eu vejo que isso, os sonhos também, esses sonhos premonitórios eu não tinha, essa certeza, essa convicção de que eu vou conhecer certa pessoa de forma mais íntima, às vezes essa convicção de que eu vou conhecer determinado lugar, ou que eu vou até trabalhar em determinado lugar um dia, vem com certeza. Acidente também, sabe? Então, teve uma vez que eu estava vindo trabalhar e eu tinha, assim, eu fiquei muito incomodada com a sensação de que tinha um acidente para acontecer, assim, bem iminente. E aí, eu e meu marido, a gente deixou o nosso filho na escola, e aí quando eu cheguei no trabalho, nunca tinha feito isso, na hora que eu desci do carro, eu falei assim, nossa, graças a Deus, cheguei bem, eu agradeci, sabe? E aí, na hora que eu fui ver meu celular, começou a aparecer um monte de mensagem no WhatsApp, na estrada que eu passava, aconteceram vários acidentes, um ônibus tombou. Foi um dia, assim, atípico, que nessa estrada aconteceram, assim, uns 10 acidentes. E desse ônibus tinha 2 minutos que eu tinha passado. Você diz que esses sonhos que você tem são muito reais. Eu queria que você comparasse esses sonhos que você tem com aquela situação da paralisia do sono em que você diz que você foi para um lugar onde você não via nada, mas você sentia que você estava no seu local de origem. Você também disse que aquilo não era um sonho. E aqui você diz que os sonhos são muito reais. Como é que você compara essas duas situações? É a mesma coisa. Assim, acho que apesar de eu chamar de sonho, é difícil para mim até chamar isso de sonho, sabe? Mas para mim, assim, é a mesma experiência, é a mesma realidade, é a mesma vivência, a sensação de realidade, de que eu existia ali, sabe? É muito grande. Então, é a mesma coisa, não tem diferença para mim. Você tinha medo da morte? Tinha. Mudou? Mudou. Depois da EQM mudou. Com certeza. Mudou e tanto que eu tô querendo ter outra, né? E aí, hoje eu lido melhor com isso. Apesar de eu chamar isso de sonho, mas tenho a convicção de que não são sonhos que eu tenho, vivências num mundo paralelo aí. Eu vivi. A certeza de que eu vivi, eu estive ali, eu estava ali, é grande. Isso modifica de alguma forma a sua atuação profissional como psicóloga? Sim, sim. E assim, eu te falo, assim, eu atendi uns 25 anos em clínica. Às vezes eu senti algumas coisas dos meus próprios pacientes, sabe? E eu precisava trabalhar isso comigo mesma, até para não me deixar muitas vezes influenciar, para eu conseguir ter uma postura profissional, até porque a gente não tem respaldo profissional para trazer essas questões, né? Postura. Mas muitas vezes eu sentia, e às vezes até essa intuição fazia eu trabalhar com meus pacientes coisas que vinham dessa intuição, sabe? E que eram, assim, certeiras. Então, acho que como profissional me deixou muito mais sensível. E eles ficavam surpresos de você falar sobre algum assunto? Não, eu nunca trouxe o assunto específico, sabe, para atendimento. Você só usava isso como uma ferramenta para entender melhor a pessoa? Às vezes eu fazia alguma intervenção em determinada questão que a pessoa não tinha trazido para mim ainda, mas que eu percebia. Eu percebia que eu tinha que trabalhar determinada questão, mas aquela questão ela não apareceu, não foi dita pela pessoa.
E aí, quando eu tocava na questão, muitas vezes aquilo ali era um ponto crítico ali, sabe, e importantíssimo para aquele tratamento. Quer dizer, você não tem como saber se tudo isso foi arranjado para você vivenciar, mas que de fato houve um ganho por essa vivência, no sentido de você entender melhor as pessoas de quem você trata, isso não há sombra de dúvida, né? A minha percepção ficou muito mais aflorada. Uma outra história que eu gostaria de contar, e essa mexeu muito comigo, porque em agosto agora vai fazer 2 anos que eu perdi a minha mãe. E vou te falar uma coisa, eu tinha certeza de que ela ia morrer. E a minha mãe, aliás, todos vamos morrer, mas a minha mãe, ela estava bem, assim, ela tinha uma doença crônica, mas ela estava bem. Mas durante a pandemia, que era o período que eu não podia, que eu tinha que evitar de visitá-la, que eu tinha que tomar vários cuidados, né, para que ela não se contaminasse, foi um tempo que eu mais procurei a minha mãe e fui na casa dela. E ela estava bem, sabe? Mas, assim, essa certeza de que eu a teria por pouco tempo era muito forte. Era muito forte. E eu, tanto que eu, todos os domingos ia na casa dela, de máscara, sabe? Mas eu senti uma certa urgência de eu estar com ela. E aí, um mês depois que ela morreu, esse eu consigo dizer que não foi sonho. Esse eu fui lá, tá? Eu tive um sonho, tenho que falar que foi um sonho. Eu tive um sonho que eu estava na casa dela e eu vi alguns sacos parecendo de lixo, mas com umas linhas em cima. E aí eu olhei aqueles sacos. Com o que em cima? Linhas em cima dos sacos. E aí eu olhei aquilo ali e falei, nossa, eu preciso arrumar isso. E aí, de repente, eu ouvi uma voz vindo atrás de mim e falou assim, o Wagner tem mexido muito na casa. E o Wagner é o meu irmão que morava com ela, moravam só os dois. E aí, quando eu virei o rosto, eu a vi, eu tinha a sensação de que eu flutuava, ela flutuava, nós conversávamos por telepatia, mas nessa conversa eu conseguia separar o que ela falava do que ela pensava, apesar de ser uma conversa por telepatia. E o rosto dela estava muito iluminado, emanava uma luz do rosto dela. Era o rosto dela, assim, da idade que ela faleceu, mas era uma pele muito mais brilhosa, sabe? E a sensação, vou balançar aqui, porque eu via o rosto dela, assim, e eu também estava assim, cara a cara. E aí eu perguntei para ela, mãe, enquanto eu emociono com essa história, eu disse, mãe, enquanto o Wagner está mexendo na casa, o que você tem feito? Este mês que ela tinha morrido. Aí ela falou assim, pois, os jardins daqui são muito lindos. Os jardins de Rosa são muito lindos. Repetiu 3 vezes. Os jardins daqui são muito lindos. E o tom de voz dela era muito sereno, muito sereno. Aí eu perguntei para ela, mãe, se você pudesse voltar, você voltaria? E aí, na hora, ela falou assim, não voltaria, eu estou bem. Só que nessa hora eu consegui ler o pensamento dela. Eu sabia distinguir a fala e o pensamento. E na hora que ela falou isso, eu vi que ela pensou. Esse momento é um momento de transição para mim e para vocês. E todos nós precisamos nos acostumar com isso. E aí eu acordei. Isso que você acaba de contar é de chamar muito a atenção, porque você está falando de uma conversa que é telepática, como se houvesse a possibilidade, como se houvesse, não, você está dizendo que existe a possibilidade
de haver como se fosse um sentimento ou pensamento mais profundo do que a comunicação por telepatia. Eu tinha a certeza de que ela falou que ela estava bem, né? Mas que ela pensou nessa questão da transição, sabe? Desse momento da gente se adaptar. Isso deixa claro que a telepatia não é simplesmente uma leitura de pensamento. É uma forma de comunicação, porém não verbal, que está além do pensamento. Sim, sim. E que, assim, que havia coisas que ela queria transmitir para mim, mas que tinha coisas que ela não queria, mas ela transmitiu. Mas ela transmitiu, porque eu consegui escutar, eu consegui enxergar isso. Acho que eu nem usaria a linguagem de escutar, sabe? Nesse diálogo. É enxergar essa outra fala dela. Como assim você enxerga a fala? Não sei te explicar, mas é muito visual, sabe? Esse diálogo meu com ela foi visual. Você via palavras escritas no nada? Não vi. Ela não abriu a boca, eu não vi palavras escritas, mas eu conseguia entrar ali e captar. De qualquer forma, está claro que tem dois níveis. Tem o nível da telepatia, que lembra a fala que nós temos aqui, e tem o pensamento que está atrás disso. E tanto que quando eu acordei, eu falei, gente, mas se eu estava conversando com ela por telepatia, por que teve essa diferença? Por que teve coisas que eu escutei, que eu vi que ela falou, e tem coisa que ela não quis falar, mas que eu vi mesmo assim? Isso é muito importante, essa informação que você está passando. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca li ninguém falando sobre isso. Muito novo isso para mim. Pode não ser para muita gente, mas para mim é. E aí, assim, foi uma experiência que me marcou muito, me trouxe muito conforto, me trouxe muito acalento. Ela veio, assim, uma experiência que, como disse um amigo meu, foi um presente de Deus, porque no dia seguinte desse sonho, o meu cunhado sofreu um acidente e morreu 4 dias depois. Então, assim, eu vejo que foi uma experiência que conseguiu me fortalecer também para o que viria depois na família também, né? Tem mais alguma experiência? Então, Carlos, assim, uma outra experiência que eu quero contar também aconteceu em meados de dezembro de 2019. Eu tive um sonho, eu tenho dificuldade de dizer que foi sonho, mas você já percebeu que as vozes eu tenho dificuldade de falar também, e dos sonhos que não tem sonhos, são sonhos. Mas eu sonhei que eu estava num país, assim, eu tenho a convicção, assim, que era a Itália. Recentemente, eu até vi uns vídeos de algumas cidades da Itália, e parece muito a Toscana. Nunca fiz uma viagem internacional, não conheço, nunca fui curiosa nem em relação a conhecer a Itália, mas me parece que era nessa cidade. E aí, eu sonhei que eu estava assim na rua e que tinham vários carros andando desorientados, cada carro indo para um lado, as pessoas desorientadas, sem rumo e procurando lugar para ir. E aí as pessoas começaram a gritar assim: ficar dentro de casa é melhor, tem que ficar dentro de casa. E eu estava procurando meu marido. As construções eram antigas. Esse lugar a rua era de pedra, e ficava assim bem no litoral, como se fosse uma ponta de um litoral. E aí, quando eu olhei para o mar, lá um pouco mais adiante, tinha algumas montanhas. E aí eu vi um nevoeiro escuro. Ele vinha em linha reta, assim, de frente para trás. E à medida que ele alcançava aquelas montanhas, as montanhas era como se as montanhas derretessem ali no mar.
é como se elas sumissem no mar. E eu fui olhando aquilo, e todo mundo com medo, sabe? Todo mundo com medo e desorientado. E aí, aquele nevoeiro começou a chegar mais próximo, e aí eu comecei a correr e entrar em alguma casa. Lembro de uma escadaria, de uma casa antiga que eu subi, para tentar achar um lugar para me esconder. E quando eu acordei, essa voz, essa certeza veio e falou comigo: vai acontecer alguma coisa muito grave com a humanidade, alguma coisa que vai afetar todo mundo. E aí eu falei com meu marido, acordei e falei com ele: olha, eu tenho a certeza de que alguma coisa está para acontecer. E depois veio a pandemia. Você não tem dúvida de que se relaciona com a pandemia? Não tem dúvida, tenho certeza que foi em relação à pandemia. E você sabe de alguma coisa que ainda vai acontecer? Não, mas eu tenho assim uma sensação de que tem mais coisas para acontecer na dimensão de uma pandemia que vai envolver a humanidade inteira, sabe? Não são acontecimentos pontuais no país, sabe? Eu tenho assim uma sensação de que essa não foi a primeira, não é alarmista, mas não sei explicar o que é isso, mas eu tenho uma certeza de que tem alguma coisa mais que vai envolver a humanidade toda para acontecer. Rose, você é psicóloga, você viveu muitas experiências interessantes, inclusive me trouxe essa surpresa que que são esses dois níveis de comunicação, como se a telepatia fosse uma, mas por trás ainda há o do pensamento. Eu queria saber o que você pode nos dizer nesse momento que eu sempre chamo de complexo de nossa existência no planeta, porque nós não vivenciamos tudo isso que você vivenciou. Com certeza nós queremos saber o que você pode nos dizer. Quais suas palavras finais? Carlos, certa vez eu vi uma matéria que foi feito um concurso de desenho de quadros que ilustrasse o que é paz. E aí, o quadro que ganhou esse concurso foi um quadro em que o desenhista ele desenhou uma cachoeira, e por detrás dessa cachoeira, um buraco assim, havia um ninho de passarinhos, uns passarinhos, né, com um passarinho cuidando dos seus filhotes ali, atrás da cachoeira. Então, é difícil, mas esse quadro ele ilustra que é possível ter paz, mesmo quando a situação externa ela é caótica, ela é perigosa, né? Então, assim, a palavra que eu deixo é equilíbrio, porque apesar de ser difícil, né, mas não é impossível a gente conseguir manter equilíbrio no planeta, no mundo que a gente vive hoje, né? Então, eu entendo, assim, para mim, que essas experiências que eu vivi, que eu vivo, elas me trazem equilíbrio. E equilíbrio também no sentido de significar, de alguma forma, a minha existência, sabe? Porque eu tive experiências que foram benéficas para mim, mas eu também tive experiências que foram benéficas para outras pessoas. E a gente também está aqui para fazer diferença na vida das pessoas, né? Por mais que a gente esteja vivendo num mundo muito egoísta também, muito individualista, acho que a nossa missão aqui nesse planeta é fazer diferença na vida para melhor, né? A gente está falando aqui, afinal, que somos nós, né? Nós somos seres que estamos aqui para amar, para evoluir através do amor. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?